A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão EBD. Eu quero convidar você para dar o seu like. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Ative também o sininho de notificações para receber as nossas dinâmicas a cada semana, tá certo? Hoje eu quero trazer para vocês uma dinâmica interessantíssima, onde vai ensinar sobre a busca da plenitude do Espírito Santo para nós adquirirmos ousadia, coragem para pregar o Evangelho e também enfrentar as perseguições. O que é que você vai precisar para esta dinâmica? Você vai precisar de Bíblia para os alunos, né? Todos os alunos terem Bíblia, ou então pode usar um dispositivo eletrônico, um celular, um tablet, que tenha a Bíblia nele, tá certo? Vai precisar de papéis, folhas de papéis em branco, caneta ou lápis e um recipiente, uma caixa, uma pequena caixa que você vai precisar para usar com os seus alunos. E então, como é que você vai fazer essa dinâmica? Você vai iniciar ela com uma breve oração, pedindo a presença do Espírito Santo durante o tempo que vocês vão passar juntos ali durante a execução da dinâmica. Primeiro, explique o objetivo da dinâmica, ressalte a importância da ousadia, da coragem na pregação do Evangelho e a necessidade do Espírito Santo para isso. Incentive também os seus alunos a refletirem sobre situações em que eles podem sentir medo ou dificuldade de compartilhar a sua fé. Logo após, você vai fazer a dinâmica da seguinte forma: peça aos seus alunos que formem grupos. Formem grupos. Você pode fazer 4 grupos. Não importa o tamanho. Você pode fazer 4 grupos, inclusive até com uma pessoa. Ah, só tenho 4 alunos. Bota os 4 alunos, como se fosse 4 grupos, tá certo? Eu tenho 8 alunos. 2, 2 e 2 e 2. Acabou-se. Então, 4 grupos você pode fazer. A não ser que você tenha poucos alunos. Aí você não precisa fazer 4. Pode fazer 3 ou até 2, tá certo? Mas se você conseguir fazer 4, faça. Nem que você tenha apenas 4 alunos na sua sala, mas pode fazer com os 4 alunos, cada um como se fosse um grupo. Então como é que você vai fazer? Você vai distribuir uma passagem bíblica relacionada ao tema, né? A esse tema que nós estamos tratando, vai distribuir para cada um desses grupos ou desses alunos. Então eu sugiro 4 textos. Aí eu posso usar outro, professor Roberto? Pode. Use a sua criatividade. Não fique apenas preso àquilo que eu estou dizendo. Você é livre para poder buscar coisas diferentes dentro da dinâmica. Então, qual é o texto que eu posso sugerir? Mateus capítulo 10, versículo 19 e 20. Outro texto, Atos capítulo 4, versículo 31. Mais um texto, 2 a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. E por último, 1ª Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 16. Então, depois que você distribuir, cada grupo deve ler a passagem e discutir o seu significado, logo em seguida compartilhar como a mensagem se aplica à necessidade de ousadia e coragem na pregação do Evangelho. É muito importante que você incentive os seus alunos a compartilharem exemplos práticos de como a presença do Espírito Santo pode ajudar em situações complicadas da vida de cada um deles. Distribua papéis e caneta para que cada aluno possa trabalhar agora em um exercício de reflexão. Como é que você vai fazer isso? Bom, como eu disse, distribua papel e canetas. E aí você vai pedir que eles escrevam no papel uma situação em que eles precisariam de ousadia e coragem para pregar o Evangelho e enfrentar talvez uma perseguição. Manda eles escreverem isso. E aí você vai incentivar cada um dos seus alunos, depois de escreverem, a compartilhar as suas reflexões aos alunos que estão ali presentes, participando da dinâmica. E qual é o objetivo disso? Encorajar uns aos outros, tá certo? Então você vai pedir logo em seguida para que os alunos eles se coloquem em um círculo, depois de tudo compartilhado, depois de discutido, tá? Então eles vão formar um círculo
e você vai colocar uma pequena caixa no centro. Depois que eles fizerem um círculo, no meio desse círculo você vai colocar uma caixa. E para que é que vai servir essa caixa? Você vai explicar que simbolicamente aquela caixa ela vai representar a plenitude do Espírito, certo? Então você vai fazer com que os seus alunos se concentrem nisso. Diga, olha, esta caixa aqui neste momento é um símbolo da plenitude do Espírito. Então você vai instruir os seus alunos a imaginar que eles estão recebendo essa plenitude na vida deles. A caixa vai ficar no meio dessa reunião, dessa roda em que eles vão formar. Em seguida, cada aluno, eles devem escrever em um papel uma palavra ou uma frase que represente a coragem que eles desejam para receber a plenitude do Espírito em suas vidas. Depois de escrever, eles vão dobrar os papéis e colocar na caixa, simbolizando a entrega, a confiança no Espírito Santo, tá certo? Então eles escrevem, dobra o papel e coloca dentro da caixa e aquilo é como um símbolo. Eu estou entregando a Deus, eu estou confiando em Deus. Depois você vai convidar os seus alunos para orar ali, pedindo ao Espírito Santo que encha eles de coragem, encha eles de ousadia, para que eles possam pregar o Evangelho e enfrentar talvez até perseguições. Por último, para você encerrar essa dinâmica, é muito importante que você peça a alguns voluntários que compartilhem as suas experiências, palavras, frases, enfim, o que eles se sentirem bem em compartilhar. Lembre-se da importância de buscar a plenitude do Espírito Santo diariamente. Explique para os seus alunos que buscar a plenitude do Espírito Santo diariamente é reconhecer a importância de ter uma comunhão íntima e constante com Deus. É estar consciente de que nós precisamos da sua presença em todos os aspectos da nossa vida, em cada decisão que nós tomamos e em cada desafio que nós enfrentamos na nossa vida. Ao buscar a plenitude do Espírito Santo diariamente, nós somos capacitados a vencer as lutas internas e também a resistir às tentações e a viver uma vida que honre a Deus. O Espírito Santo, ele é aquele que nos capacita a produzir o fruto do Espírito, tais como amor, alegria, paciência, paz, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Além disso, a plenitude do Espírito, ela nos capacita com dons, com habilidades, com capacidades sobrenaturais concedidas por Deus para edificar a igreja, para impactar o mundo ao nosso redor. Esses dons, eles nos capacitam a ministrar, a aprofundar o nosso relacionamento com Deus e a servir aos outros de maneira significativa. Buscar a plenitude do Espírito Santo diariamente também nos torna sensíveis à sua voz, à voz do Espírito, à direção do Espírito. Ele nos guia em nossa jornada da nossa vida, nos dando discernimento e nos ajudando a tomar decisões sábias. Ele nos lembra das promessas de Deus, ele nos fortalece em momentos de fraqueza. Quando nós estamos cheios do Espírito, nós somos capacitados a viver uma vida de propósito, de significado. Então é muito importante, gente, que depois de você explicar isso, termine a sua dinâmica com uma oração coletiva, pedindo a Deus que Ele conceda a cada aluno coragem, ousadia para pregar o Evangelho e enfrentar as perseguições. Lembre-se de uma coisa, de você, na hora que for fazer a sua dinâmica, procure ver como é a sua classe. E aí você vai adaptar a dinâmica de acordo com o contexto, com a faixa etária de idade dos seus alunos e principalmente para atingir o objetivo, que é encorajar, motivar os seus alunos a buscar a plenitude do Espírito Santo em suas vidas para capacitá-los a pregar o Evangelho com coragem e com ousadia, tá bom? Que Deus abençoe e que esta dinâmica possa ajudar você na aplicação da sua aula em nome de Jesus.